Eu sou Edilane. E eu sou a Lidia. E esse é o Bebe no Teatro. E hoje nós vamos falar da peça Sem Registro, uma performance paterna. Essa peça ela demonstra necessariamente como a ausência ou a presença de um pai pode modificar a vida completamente de uma pessoa. O Victor Albuquerque, que interpreta a peça, ele faz uma mistura de histórias pessoais, como dados estatísticos e outras histórias reais que ele foi coletando no decorrer da produção desse espetáculo. Aparentemente, quando a gente foi convidada a assistir essa peça, a gente fica meio assim, ai meu Deus, um homem falando de paternidade, ai meu Deus, lá vem ele se justificar. Porque é diferente quando a gente fala assim, uma mulher vai falar sobre maternidade, fala, ai, potente, mulher, guerreira. E não é porque o feminismo venceu, gente, é porque é assim, né? Mas a gente sempre tende a perceber que os homens se defendem, protegem, e aí a gente fica assim, né? Vamos ver qual vai ser a justificativa agora para ele ser um péssimo pai. E não é isso. Em nenhum momento ele se exime da responsabilidade. Ele fala, ele tem 36 anos e tem uma filha de 18 anos. Ele foi pai muito jovem e passou já agora metade da vida sendo pai. Mas é demonstrado em algumas coisas que ele está tentando fazer diferença. Justamente porque ele teve um pai ausente e principalmente porque ele teve uma mãe presente. E você que tem um pai presente ou um pai ausente, vai ter cenas que com certeza você vai se identificar. É o diálogo do cotidiano, é coisa que você passou, é coisa que seu amigo passou, são relatos muito reais, muito vívidos da nossa sociedade. Em contrapartida, se você teve um pai ausente, você vai ter uma vivência muito mais intensa nessa peça. Eu digo isso porque, primeiro, que nós tivemos um pai ausente, e segundo, que eu conversei com uma amiga que não teve um pai ausente. E aí ela falou que se emocionou, foi aquele educado assim. Em compensação, meu filho, que pra mim foi quase uma sessão de terapia, que eu chorei. Eu falei para algumas pessoas que eu dificilmente comento sobre peças no dia seguinte, porque justamente a gente faz o canal para falar sobre a peça. Mas eu comentando com o pessoal do meu trabalho, do meu outro trabalho, e eu falei, gente, a minha vontade real era de gritar de tanto chorar, porque a identificação era muita, em muitos aspectos, a vontade era de beijar, de, meu Deus, você está me dilacerando com essas informações todas. E foi, apesar de ser muito duro, foi de um jeito muito bonito, foi de um jeito muito teatral, lúdico. Não por isso menos doloroso. E apesar de tudo isso, a peça é uma comédia. Então tem, sim, momentos que você tem aquele alívio cômico, que você tá assim, tipo, meu Deus, não, tô falando da minha vida. Sim, aconteceu comigo, né, claro. Mas tem o alívio cômico, tem a risada, tem a parte mais leve, mais divertida. Essa peça também ela é muito importante para quem é pai. Você que tem a criança ainda nova, que dá ainda para recuperar o tempo perdido, ela ainda consegue te ver como um herói, vai assistir essa peça, porque é uma peça que você vai dizer, eu tô acertando? Tô errando? Que caminho que eu tô seguindo? Qual é a melhor forma de criar aqui essa criança? Então, qual é a minha importância na educação dessa criança? A peça ela já se inicia de um jeito muito potente, muito forte. Uma peça que já mostra a que veio. Ela tem uma parte muito forte de dança, com luzes, com som muito forte. E a gente já fica, meu Deus, o que vem por aí? E o que vem por aí é realmente o que vem por aí, porque realmente entrega. A peça, ela tem um complemento, eu falo complemento porque quem assistiu o vídeo anterior vai entender que a gente fala como se o espetáculo fosse a iluminação, fosse uma coisa só junto com a interpretação. Nesse caso não, a iluminação é um complemento que enriquece ainda mais a peça. Tem momentos, por exemplo, que ele coloca a cadeira e a sombra faz com que a cadeira fique gigante e o humano que está conversando fica pequenininho. Então tem um jogo de luz e sombra que deixa tudo mais compreensível e mais lúdico. Eu achei o cenário da peça todo muito inteligente, muito bem elaborado e tudo tem um propósito. Quando você entra, além do impacto visual que ele causa, você percebe que tem várias frases escritas giz no chão. E tem algumas frases como homem, mulher, pai, tem alguns dados, algumas coisas faltando. E essas lacunas são preenchidas durante a peça. Então, conforme ele vai falando de estatística, ele preenche uma lacuna, alguma coisa tipo quantas pessoas não têm registro no nome, quantas pessoas, né, o registro do pai no caso. Além da parte de giz, tem alguns elementos que a gente fica pensando assim, será que isso vai ser mesmo utilizado? E aí você vê, sim, é utilizado, tem um propósito, tem um motivo de estar lá. Tem uma interação inteligentíssima, que ele pergunta na plateia se existem mães naquele lugar e qual a interação delas com o pai da criança, né? Se tá junto, aquela coisa. E ele pede para que uma das mães, ele escolhe aleatoriamente,
fale no celular, tipo assim, eu só esperava que você fosse um pai. E aí ele interage com esse áudio de uma maneira brilhante durante a peça. A questão da interação, gente, tem muita gente que a gente comenta que fala, ai, não vou pro teatro porque eu morro de medo de interação. Não é uma interação agressiva. Ele pergunta, gente, tem alguém? Aí levanta. Aí ele fala, você fala. Aí a pessoa quer falar ou não, tá? Não é uma coisa que vai te oprimir, não. Fique tranquilo, pode assistir à vontade. Em contrapartida, não nessa peça, mas em outra, a gente se joga. O pessoal de teatro é tudo doido. Ninguém vai falar, ai meu Deus, tá pagando mico. Não está, relaxa, tá? Fica a dica para uma outra peça, não é esse caso. Curiosamente, a peça, ela fala muito da paternidade, mas ela enaltece enormemente a maternidade, a força da mulher, a necessidade da mulher na criação dos filhos. Inclusive, a necessidade da mãe do ator e autor da peça na criação dele e na criação do texto. Então, você percebe o tempo todo que a mulher é sim a potência de vida dos filhos. Existem exceções, claro, existem mães narcisistas, existem mães desnaturadas, mas a regra é que a mulher, ela é o alicerce. E isso tudo é falado o tempo inteiro durante a peça, da importância, da necessidade, da essência. Tudo que acontece no dia a dia de uma mulher, principalmente das mulheres divorciadas, que tem que lidar com o cuidado da criação do filho praticamente sozinha. Tem uma frase que ele falou, que o pai dele falou para a mãe dele, que é, você administra muito mal o dinheiro. E isso é um gatilho enorme, gigantesco, porque a gente passou praticamente a vida inteira ouvindo nosso pai falar isso para minha mãe. E curiosamente, quando eles se separaram, menina, dinheiro veio. Curiosamente, e assim, sem tensão, fique bem registrado. Então, você vê que as mulheres, elas, além de sofrer com isso, de que tem que lidar com o filho, de cuidar, porque a criança não é fácil, depois vira adolescente, mais difícil ainda, ela tem que lidar com as pressões. Então, você vê, vira e mexe na internet, a gente vê, assim, a mãe tá toda maquiada, faz a unha, faz com R$200 da pensão do filho. Não faz, gente, não faz. R$200 para criar um filho. O que é R$200 para criar um filho? Sofre esse tipo de retaliação. Tipo, sei que não sabe administrar bem o dinheiro, R$200 dá muito bem, tal. E você vê que é reproduzido paulatinamente. E a gente tem que quebrar esse ciclo. E eu acho que essa peça vem mostrar isso, que é possível quebrar esse ciclo. E no fim das contas acaba sendo uma homenagem às mulheres, né? Porque é uma grata surpresa. A gente vai falar sobre paternidade e se surpreende com esse relato sobre a mulher. Agora falando coletivamente, mas para as pessoas que conceberam essa peça, para a diretora Chia Rodrigues, para o Vitor Albuquerque, a cena do banho, e eu só vou falar isso, é a cena mais bonita que eu já vi em teatro. Gente do céu, aquilo sim me deu... Chorando! A gente tentava manter a compostura, mas não dá. A gente tentava chorar educadamente, a coitada da pessoa que tava desse lado aqui, porque a minha irmã sabe que, né, eu capaz de chorar. Mas a pessoa que tava aqui, acho que ela ficava assim, tipo, você tá bem, moça? Porque eu ficava assim... Linda! Gente, parabéns. De arrepiar. Que cena! Gente, quem pensou nisso? Parabéns! Quem concebeu, quem dirigiu. Gente, vocês arrasaram muito. Uma coisa que é interessante observar é que apesar do autor, no caso o ator principal, ser um homem, você percebe muitas sutilezas femininas e percebe que ele estava aberto a ouvir mulheres. Tanto que tem muitas mulheres na criação dessa peça, importantíssima diretora, e com certeza deu seu olhar feminino para essa peça, contribuição. Eu acredito que o Vitor estava muito aberto e sensível a receber essas informações e essas dicas e observações. Então, parabéns a todos os que puderam contribuir e os que puderam receber para fazer a concepção dessa peça maravilhosa. Então é isso, pessoal. Obrigada por ter assistido a gente até aqui. Se inscreva no nosso canal, curta o vídeo e compartilha para todo mundo. E também tem nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Kawaii, tudo @albergue72. E só para aproveitar, gente, a gente mudou o link do nosso Albergue 72 por conta de monetização e tudo mais. Então, não esquece que você precisa se inscrever novamente. Eu sei que você está assistindo aqui achando, já sou inscrito. Não, se inscreve novamente aqui, curte e tudo mais. E com a gente central por aqui, vai ao teatro, tchau!